Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Aqui na Novelo, a gente tenta não se prender muito por datas, por efemérides. Porque a gente não está competindo com o jornal, com o noticiário diário. Aqui, a gente conta as histórias que a gente quiser, quando a gente quiser. E a ideia é que sejam histórias que você possa ouvir hoje, daqui a um mês ou daqui a alguns anos, sem prejuízo do conteúdo. Porque uma boa história é uma boa história e ponto. Mas tem vezes em que a gente se vê obrigada a se curvar diante do calendário. Datas que se impõem, que são maiores que o nosso desejo de ser aleatório e surpreendente. E eu não estou falando do Natal ou de qualquer feriado, na verdade. Estou falando da data em que o episódio de hoje foi publicado. Porque alguns anos atrás, a gente contou duas histórias que são conectadas justamente por essa data. E quando a gente viu que o dia da publicação do Apresenta ia cair justamente nessa data em 2025, a gente não resistiu à tentação de cometer uma reprise. Afinal, uma boa história é uma boa história, né? A segunda delas começa meio século atrás. E a primeira começa num mundo um pouco menos distante, mas não menos estranho pra gente hoje em dia. Quem vai guiar a gente por essa paisagem estranha é a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. Na virada do milênio, no meio dos sites de notícias, blogs e salas de bate-papo, surgiu um portal que mal apareceu e já virou um dos mais acessados. O lugar de maior audiência da internet brasileira naquele momento. Talvez você tenha navegado por esse lugar. O IG. E 3 meses depois do lançamento do IG, ele ultrapassou a audiência do maior site de internet que existia na época, que era o Globo.com. Ele superou o UOL, que era o maior portal de... Esse é o Leão Serva. Ele é jornalista. Sou jornalista há muitos anos já. Há mais de 40 anos. Fui correspondente de guerra em 92 e durante pelo menos um ano assim, cobri várias guerras. Além de ter sido correspondente de guerra na Bósnia, na Somália e no Kuwait, o Leão Serva passou por várias cadeiras diferentes no jornalismo. Ele foi editor, diretor de jornalismo, chefe de imprensa na prefeitura do Gilberto Kassab, em São Paulo. Mas talvez o nome dele te soe familiar por causa de um outro episódio mais recente. Foi o episódio em que eu acabei jogando longe o telefone de um deputado bolsonarista depois do debate da TV Cultura. E isso, assim, eu fui dormir com 1.000 pessoas no Instagram e acordei com 22 mil, sabe assim? Foi uma coisa, assim, muito momentosa, e eu disse, na época, comentei com os meus amigos, falei assim, o cara é jornalista há 40 anos e um episódio fortuito faz uma coisa dessa. Mas naquele momento, na virada do milênio, ele estava trabalhando como diretor de jornalismo no IG. IG, aliás, significa Internet Grátis. O IG não era só um portal de notícias e entretenimento. Por trás daquele sucesso todo, estava um modelo de negócios que era novo. A internet no Brasil nessa época usava a linha do telefone para funcionar. E aí tinha as empresas servidoras, que cobravam uma mensalidade para fazer essa conexão com a internet. Mas agora o IG estava oferecendo isso de graça. E os internautas iam pagar só pelo tempo que eles ficassem conectados. Ou seja, só pelo uso da linha telefônica. A conexão ia ser grátis. E era esse o modelo mesmo. Ele tinha que ter muita audiência, tinha que ter muita retenção das pessoas em diferentes sites, porque assim ele atraía telefonia, vamos dizer, né? Quanto mais interessante fosse o conteúdo do site, mais tempo as pessoas iam ficar penduradas na linha de telefone. Nessa época, a dona do IG era uma companhia telefônica, a Telemar, que depois virou a Oi. Então, tudo o que ela queria era que as linhas ficassem ocupadas mesmo. Quanto mais gente conectada, mais gente ligada na linha telefônica, mais dinheiro ia entrar no IG. E assim foi que ele começou a criar modas. E uma dessas modas, a gente começou a fazer o dia disso, o dia daquilo. Havia uma onda que até hoje existe, mas que na época estava muito forte, que era a onda do gerúndio. Nós vamos estar fazendo, eu vou estar te ligando. Então nós fizemos o dia sem gerúndio. Foi um dia em que nenhum texto do jornal podia ter gerúndio,
E os textos ficavam perfeitamente legíveis. Teve vários dias temáticos assim. O objetivo dessas campanhas era puramente publicitário, para atrair audiência. As ideias geralmente vinham de cima, do conselho do IG, de uma galera mais da área do marketing. O IG tinha uma coisa publicitária no seu DNA, porque um dos fundadores do IG, o empresário que primeiro fez o primeiro investimento do IG, era o Nizam Guanais. Mas essas campanhas, etc., tinham um pouco a ver com essa veia publicitária do Nizam, mas também tinha a ver com essa coisa que é tão comum no relacionamento entre empresas jornalísticas e seus usuários. Campanhas, defendo isso, defendo aquilo, campanhas humanitárias e tal. Então o IG tinha uma coisa, digamos assim, de mobilização que era importante. Até que um dia isso aconteceu. Veio uma ideia lá de cima. Tava um clima meio esquisito no país naquele começo de milênio. Crise econômica, problemas na segurança pública, estavam rolando muitos sequestros. Sequestros milionários, mas também muitos pequenos sequestros, assim, de pessoas e etc. Então havia um clima de insegurança. Quer dizer, havia um baixo astral no país muito grande. E aí os conselheiros do IG pensaram, será que o portal não pode ajudar a melhorar o clima geral da nação brasileira? E se dizia, só tem má notícia e tal. E em algum momento, alguém, numa diretoria acima do meu coturno, alguém começa a dizer, olha, vamos fazer o Dia da Boa Notícia. O Dia da Boa Notícia. Um dia em que o IG só ia publicar notícias consideradas boas. Doações de empresas, gente que faz o bem sem olhar a quem, histórias de superação, algum número bom de economia ou de saúde, só essas coisas. 24 horas de um mundo cor-de-rosa. A boa notícia contra o baixo astral. Puta que pariu! Mas essa notícia, por si só, de que ia ter um Dia da Boa Notícia, já derrubou o astral dos jornalistas lá na redação. Eu odiava esse dia desde o começo. Essa campanha ia contra tudo que a gente vê desde o dia 1 na profissão. Não, porque jornalismo é oposição, senão é armazém de secos e molhados, senão é publicidade. Essa aí, citando a frase clássica do Milor Fernandes, é a Karina Martins. Ela era uma das editoras do site. O trabalho da Karina era cuidar da home no período da manhã a partir das 7 horas. E o Leão Serva era chefe da Karina. E ele sabia que ninguém da equipe estava feliz com essa história. Ele também não estava. A minha primeira reação, e de todo o meu time de jornalismo, meus editores, tal, foi, isso não vai dar certo. Boa notícia não é notícia, tá certo? O Leão fez o que muita gente faz quando não tá afim de fazer alguma coisa. Eu sei que essa discussão se prolongou por meses. Ele empurrou essa história com a barriga, para ver se quem tinha tido a ideia acabava esquecendo. Vamos fazer um Dia da Boa Notícia? Daí vinha... vamos. Mas a chefia não esqueceu. E o Leão teve que aceitar. Então eu disse, olha, vamos fazer, me dá um mês. Eu ponho a minha equipe inteira produzindo boas notícias, uma catadupa de boas notícias, suficientes para sustentar um site durante um dia. E então serão matérias especiais. Fomos atrás de pessoas fulano que ajuda não sei quem. Passamos um mês produzindo. Isso foi em 2001. Agosto de 2001. E o Dia da Boa Notícia estava marcado para dali a um mês. Não vai ter má notícia e papapá. E fomos fazendo. Durante um mês fomos preparando. E assim foi. E no dia 10 de setembro, nós estávamos prontos para... e dormir, no dia seguinte, à meia-noite, começava o Dia da Boa Notícia. Eu lembro que acho que tinha um cara no Tabuão, se eu não me engano, que tinha uma grande coleção de VHS, porque a gente tá falando de 100 anos atrás, uma grande coleção de VHS, e que fazia um cineclube na casa dele para as crianças do bairro, que é uma história super fofa. E essa era uma das mais produzidas. A gente jamais... ia imaginar, quando a gente começou, por mais que a gente achasse que não era uma boa ideia, o Dia da Boa Notícia, jamais ia imaginar que era tão má ideia. Naquela noite de 10 de setembro, a uns 100 quilômetros de São Paulo e da redação do IG, o prefeito de Campinas estava saindo de um shopping da cidade e indo para casa. O Antônio da Costa Santos, que todo mundo conhecia como Toninho do PT, era arquiteto e professor universitário. Ele tinha 49 anos e estava no 8º mês de mandato. Era o auge da carreira política dele. Naquele dia, o Toninho saiu do trabalho na prefeitura e foi para a academia.
Depois ele passou no shopping para buscar um terno que ele tinha comprado. Já eram umas 10h20 da noite quando ele pegou o rumo de casa. O Toninho estava sozinho, ele se recusava a andar com segurança. Quando ele estava dirigindo por uma avenida, ainda perto do shopping, começaram os tiros. Foram 3 tiros que partiram de outro carro. Um dos disparos atingiu a artéria aorta do Toninho. E ele morreu na hora. O prefeito de uma das maiores cidades do Brasil tinha acabado de ser assassinado. E aí me ligaram, mataram o prefeito. Eu falei, como assim, cara? Mataram o Toninho. Eu falei, nossa senhora. Luiz Antônio de Crescenzo era repórter da IPTV Campinas nessa época, a emissora local da Globo. E ele acompanhava o Toninho de perto, como jornalista e como eleitor também. Então ele era esse perfil de prefeito muito querido, muito simples, e muito moderno, enfim, um cara diferente. E era um cara muito querido do próprio partido, né? O Luiz ficou em choque com a notícia. Na verdade, todo mundo ficou. Balançou a cidade inteira. É sempre chocante quando uma figura pública é assassinada. Quem tinha matado o Toninho? E por quê? O Toninho ia contra as grandes empreiteiras, contra a especulação imobiliária. Antes de ser prefeito, ele já tinha até denunciado supostas fraudes em obras de Campinas. Será que a gente estava de frente para um crime de vingança? Para um assassinato político? Ou será que o prefeito tinha sido só mais uma vítima da onda de violência que estava espalhada pelo país? Um monte de perguntas surgiam na cabeça de quem ia cobrir o assunto. A notícia estourou à noite, né? E aí as redações já conversaram, já se organizaram. A Globo São Paulo falou que ia fazer toda a cobertura, porque era o Toninho do PT, era uma morte muito emblemática. Porque a notícia foi muito impactante. O Toninho do PT era uma liderança nova, né, que estava surgindo do PT, de uma cidade muito importante como Campinas, né? Esse é o Amaury Soares. Hoje ele é diretor executivo da TV Globo. Mas na época ele era diretor de jornalismo da Globo em São Paulo. Então, nossa primeira ideia foi nos encontrarmos na redação na manhã seguinte para irmos para Campinas e lá ancorarmos os jornais de São Paulo e os jornais de rede, do Hora do Almoço, Jornal Hoje, de Campinas. É super comum mandar um repórter para cobrir um acontecimento de perto. Mas esse acontecimento era tão grande que o Amaury tomou uma decisão bem rara. Deslocar o jornal todo para Campinas, inclusive o âncora, que na época era o Carlos Nascimento. A edição ia ser gravada direto da cidade, com o apoio da emissora local, a IPTV Campinas. Eu acho que a minha equipe ia ser usada por um desses repórteres nacionais e eu ia ficar na redação, compondo, ajudando. Enfim. O assassinato do Toninho do PT ia ser um dos maiores assuntos do dia nos jornais do estado e até do país. Aí todo mundo querendo ir aonde o Toninho tinha sido baleado, né? E o crime ia repercutir ao longo da semana, ou mais, até solucionarem o caso. Tinha tudo para ser assim. A notícia sobre a morte do Toninho chegou no Leão Serva nos últimos minutos do dia 10 de setembro. Só para lembrar, o Leão era o diretor de jornalismo do IG. Quando deu 15 para meia-noite, tocou meu telefone e era esse rapaz, Diego Toledo. Ele era o editor da madrugada, dizendo, Leão, são 15 para meia-noite, vai entrar o Dia da Boa Notícia daqui a pouco e aconteceu que mataram o prefeito Toninho do PT em Campinas. Putz, meu Deus, mas como mataram? Em condições normais, o Leão ia saber o que fazer com uma notícia dessas. Mas aquele não era um dia normal lá no IG. Eles estavam na contagem regressiva para o Dia da Boa Notícia. Então faz assim, ó. Nós temos uma manchete e 10 chamadas na primeira página. E as matérias têm todas um identificador do tipo economia. Era o chamado chapéu da reportagem, que geralmente diz coisas como política, esportes, internacional. As editorias clássicas de um jornal. Às vezes, dependendo do veículo, o chapéu diz o assunto da matéria, tipo previdência ou desmatamento, sei lá. Eu falei, a última notícia da direita de baixo, ou seja, a 10ª notícia, em vez do nome da editoria, você põe má notícia. Tem uma regra no design de sites de notícias, que segue uma regra de capas de jornal em geral, que é, a informação mais importante fica no topo da página, à esquerda.
Conforme você vai descendo pela página, vem chegando notícias mais frias, menos relevantes, até chegar no canto de baixo à direita, lá no cantinho. Foi ali, nesse espaço menos nobre da página, que o Leon Serva mandou o editor da madrugada colocar a notícia mais quente daquele momento. E com esse chapéu inédito. Má notícia. Inédito até porque, geralmente, tem má notícia em todas as editorias, sobre todos os assuntos. E aí, assassinado o prefeito Toninho de Campinas, Toninho do PT. Então eu falei, essa notícia vai ficar sempre aí. Você vai atualizando esse mesmo texto ao longo de todo o dia, má notícia, morreu e tal, nessa posição. Todas as outras vão ser boas notícias, tá bom? Tá bom, tá bom. Por uma coincidência infeliz, 2 acontecimentos incompatíveis tinham se cruzado. Tinha acontecido um assassinato de relevância nacional justamente quando um dos sites mais importantes do país estava com as portas fechadas para tudo que fosse ruim. A única fresta era aquele espacinho na 10ª notícia da home. Era ali que o Toninho ia ficar, quase escondido. Eu entrava às 7 e eu ficava na home sozinha, meio das 7 às 10. Às 7 horas eu já tava puta, já cheguei puta porque já tinha tido o Toninho. Que era, pessoal, uma má notícia, um pezinho de página pra você. Mataram o prefeito de Campinas, mas bola pra frente. Vamos aí, tem um cara aqui distribuindo sorvete de graça em outros cantos. Vamos que vamos. Agora, quantos chapéus você pode dar de má notícia, né? É uma piada, mano. A Karina tava puta da cara, mas tava decidida a seguir as ordens dos chefes dela lá no IG. A gente tá com esse projeto tem que atravessar esse dia. Porque todo mundo sabe que vai ter más notícias no dia. Porque um dia qualquer no mundo tinha uma blindagem, um acordo entre todos nós, ainda que contrariados, de que isso não podia acontecer. Aconteça o que acontecer, a gente vai manter isso daqui. Com essa ordem em mente, a Karina ligou o computador para começar o dia da boa notícia. Ela tinha várias boas novas para botar no ar. Naquela época, a internet não estava na palma da nossa mão como está hoje. A gente não era tão conectado o tempo todo. E a maior parte das pessoas, mesmo em Campinas, só foi saber da morte do prefeito no dia seguinte, de manhã. Eu moro em Campinas tem 11 anos. Não é tempo suficiente para eu ter vivido em loco esse capítulo da história da cidade. Mas é tempo suficiente para eu ter conhecido muita gente que morava aqui e que lembra bem de como recebeu essa notícia. Então, em 2001 você tinha? Seria 14 anos. A Sara Zoubel é produtora sênior da Rádio Novelo. Ela também não é campineira, mas ela mora na cidade desde criança. Eu estudava num colégio que era perto da minha casa, assim. Minha mãe me levou para a escola. Um dia normal, eu estudava de manhã. Chegamos lá, a escola estava fechada. E eu lembro da gente descer, olhar, o portão estava fechado. Acho que minha mãe conversou, assim, talvez tivesse alguém na portaria, minha mãe conversou. Falaram para a mãe da Sara que o prefeito tinha morrido e que não ia ter aula. E aí a gente voltou para casa. Quando você é adolescente, uma notícia dessas não é tão impactante. Você não processa muito a informação, mas você sente que aquele dia começou estranho, atípico. E eu lembro da gente ligar a TV, falar, vamos assistir TV, né? Uma coisa que a gente não fazia dia de semana, eu tava sempre na escola. E a gente ligou a TV e eu lembro de estar olhando assim e... Foi aí que a Sara viu na TV a mesma coisa que o Luiz Crescenzo estava vendo lá na redação da EPTV Campinas. Eu estava na redação, de pé, conversando assim com o meu chefe de reportagem, e a televisão estava no fundo. Que também foi a mesma coisa que o Amaury Soares viu, no meio da reunião com a equipe dele, na TV Globo em São Paulo, antes deles pegarem a van para Campinas. A minha sala tinha um painel com vários monitores. Que foi a mesma coisa que a Karina Martins viu lá na redação do IG. Na TVzinha de tubo que a gente tinha ali em cima da bancada da redação. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Um avião atravessa uma das Torres Gêmeas do World Trade Center. Eram 9h46 da manhã, no horário de Brasília, quando o primeiro avião atingiu uma das Torres Gêmeas em Nova York. E aí o mundo para na hora, assim, né? E a gente fica, cara, e agora? Fudeu, o que a gente vai fazer?
Não sei se você tinha pescado esse detalhe até agora, mas o dia da boa notícia calhou de acontecer justo no dia 11 de setembro de 2001. Ou o atentado às Torres Gêmeas calhou de acontecer justo no dia da boa notícia lá do IG. Todos os olhos ali no IG se voltaram para Karina. Ela era responsável por atualizar a capa do site de notícias de maior audiência do país. Ela não ia fazer nada? Mundo caindo? Ela ia manter lá na home a matéria do Cineclube de fitas cassete para crianças? Ia colocar o avião batendo nas Torres Gêmeas lá na editoria improvisada de Má Notícia, junto com a morte do Toninho? Aí eu liguei pro Leão. Falei... Eu tava num congestionamento indo pro IG, como fazia todos os dias. Então ela me ligou e falou assim, Leão, um avião bateu no World Trade Center. E ele falou, não dá, pode ser um acidente. Não vai dar. Não dá. Ele tava falando pra ela ignorar, pra não colocar a notícia no site. Na hora, o Leão lembrou de um outro avião que bateu num prédio em Nova York. Um acidente que destruiu um andar do Empire State Building, em 1945. Era uma cena completamente diferente da que estava nas telas de TV do mundo inteiro. Eu visualizei essa cena assim, imaginei um teco-teco assim, falei assim, mas Karina, hoje é dia da boa notícia. Você não sabe disso? Não adianta, porque não, é dia da boa notícia, é dia da boa notícia. Vamos em frente. Não vai dar. E eu, caralho, não vou dar, tá bom. Putz, que ideia. Tamo lá. E aí, começa a chegar, as pessoas começam a chegar e começam a cobrar, e começam a ligar de outros setores, da empresa na minha orelha. E aí, gente? Aí, que boa notícia? O mundo acabou. Vocês estão dando boa notícia? Vamos tirar isso, vamos tirar isso. E o cara, não dá. É nosso dia da boa notícia, não tem como. A Karina não podia ir contra as ordens do chefe, por mais que ela achasse que aquela ideia não devia nem ter saído do papel. É inacreditável. E aí foi que eu continuei no congestionamento, alguns minutos depois... E no meio desse ferro, nesse estresse, bate o segundo. Olha, realmente foi um avião que bateu ali. É isso, houve um segundo acidente. É impressionante isso. Aí ela me ligou e falou assim, Leão... Eu falei, ó, Leão, é o seguinte, bateu outro avião. É terrorismo. Eu vou dar, acabou o dia da boa notícia, esquece, acabou o dia da boa notícia. Chegando aqui, você me manda embora, me demite, porque eu vou tomar essa decisão. Eu tô dando de manchete, quando você chegar aqui, você me demite, tá? Tchau. Desligou. E eu falei assim, nossa, aí que eu visualizei o tamanho da coisa, tá certo? E tomei essa decisão e derrubei o dia da boa notícia, acabou o dia da boa notícia. E era o 11 de setembro, era o terrorismo, enfim. No momento seguinte, você bateu o telefone, disse tchau, como é que foi o... Não, que tchau, aí eu tenho que refazer a home, aí eu vou trabalhar, né? A Karina correu para refazer a home do IG. Ela demoliu aquele mundo cor-de-rosa, que já tinha sido manchado pelo assassinato do Toninho, e botou no topo da página a notícia do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tudo isso enquanto ela tentava não pirar, com medo de ser demitida quando o chefe dela chegasse. E aí o Leão chegou. Eu falei, olha, parabéns. Parabéns pela decisão. A capacidade de decidir rapidamente as decisões certas é um negócio que precisa ser muito elogiado. Eu fui super acolhida, porque eu tava muito nervosa. Eu tava, tive que bater o telefone na cara do Leão, e eu não lembro qual foi a nossa conversa, mas muito rapidamente eles mandaram pra cá. Eu não participei da cobertura do 11 de setembro, tipo, vai dormir, vai pra casa, descansar. Lembra que naquela manhã, a equipe de jornalismo da TV Globo de São Paulo ia para Campinas para cobrir de perto a morte do Toninho? Que aquela ia ser a notícia do dia ou até da semana, que ia repercutir no Brasil inteiro? E aí, o nosso dia tomou um rumo completamente diferente. Nosso plano de ir a Campinas ancorar o jornal foi absolutamente descartado. E nós não produzimos... De uma hora para outra, a notícia do assassinato do prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo e do país perdeu a importância que tinha até ali. A partir daí, a notícia da morte do Toninho do PT ou a cobertura do dia seguinte da morte do Toninho do PT deixou de fazer parte da nossa pauta na Globo São Paulo. Os jornais locais da emissora de Campinas ainda iam falar muito do Toninho, claro, mas não os jornais de escala nacional. Nos concentramos totalmente no 11 de setembro. O Jornal Nacional daquele dia foi histórico, porque tratou-se de um evento histórico, né?
E evidentemente, a cobertura do Toninho do PT ganhou outra dimensão. Foi uma notícia bastante pequena, curta, perto daquilo que seria, né? Que estava previsto para ser. O Jornal Nacional daquela noite teve cerca de 58 minutos, já tirando os intervalos. Desses 58 minutos, mais ou menos 53 minutos e meio foram dedicados aos atentados em Nova York e possíveis consequências deles. 2 minutos foram dedicados à morte do Toninho. E sobraram mais 2 minutos e meio para espremer a previsão do tempo e algumas notícias pequenas, tipo o Guga eliminado de um torneio de tênis. Do mesmo jeito que o dia da boa notícia calhou de acontecer no mesmo dia do ataque às Torres Gêmeas, ou vice-versa, o assassinato do Toninho calhou de cair na véspera do 11 de setembro. O Toninho deu o azar de morrer nos últimos instantes antes de um eclipse que não deixou a gente enxergar mais nada. Aconteceu um fato chocante. Mas aí, quando a gente estava se virando para olhar para ele, veio um outro fato enorme, gigante, e entrou na frente, tapando tudo. A partir daquele momento, os jornais iam passar em looping as cenas dos aviões atingindo as torres em Nova York. Iam falar do ataque simultâneo ao Pentágono, das hipóteses para o atentado terrorista. Começava ali o repertório que ia acompanhar a gente por anos. O Talibã, o Bin Laden, a guerra ao terror. Nesse eclipse, o assassinato do Toninho, de repente, teve que se espremer entre uma matéria e outra sobre o World Trade Center. Não é que a morte dele não tenha sido coberta, ou que não tenha aparecido nos grandes jornais. Eu fui olhar as edições da Folha, do Estadão, do Globo, e o Toninho tá lá. De um jeito ou de outro, todo mundo falou disso. E eu também não tô dizendo que as duas notícias, a de Nova York e a de Campinas, deveriam ter tido o mesmo peso nas manchetes. A questão não é bem essa. É mais um exercício de imaginar como teria sido se esses dois eventos não tivessem cruzado o caminho um do outro. Será que, fora daquele eclipse, o assassinato do Toninho teria sido destaque nas manchetes ao longo daqueles dias? Será que as pessoas teriam tido mais chance de se espantarem com aquela morte? Será que esse crime teria comovido o país inteiro? Aqui de novo o Luiz Antônio de Crescenzo, que era repórter da EPTV Campinas. Porque se você tirar tudo isso da cena, né? Imagina, se você tira o 11 de setembro dessa cena, a gente teria aqui o Jornal Nacional em peso e falando de uma morte que precisa ser investigada com eficiência. Porque aí o JN também faria suíte, faria Fantástico, faria linha direta, ia criando um monte de... Será que as pessoas hoje lembrariam da morte do Toninho tanto quanto elas lembram da morte do Celso Daniel, o prefeito de Santo André que foi assassinado no ano seguinte? Será que com essa comoção também ia ter tido mais pressão para investigarem o caso de cabo a rabo? Será que o desfecho ia ser diferente? Será que a gente ia saber hoje quem matou o Toninho? E por quê? Então, o quanto isso pesou depois na memória do caso do Toninho do PT, ou eventualmente no esclarecimento ou não, é difícil medir. Mas que há um impacto, há, né? Em 2021, o crime prescreveu. E em 2022, o inquérito foi arquivado. O Ministério Público nunca chegou a nenhuma prova que apontasse para um assassinato político, mas também não descartou essa possibilidade. A família do Toninho e alguns aliados políticos dele até hoje acreditam que foi um crime premeditado, que o prefeito estava na mira de gente que ele desagradou. No ano passado, a família dele chegou a mandar uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acusando o Estado brasileiro de omissão nas investigações. Mas também existe a hipótese de que ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Uma das explicações levantadas é que quem atirou nele foi um sequestrador que estava fugindo pela mesma avenida onde o Toninho estava passando naquela noite. O carro do Toninho teria atrapalhado a fuga e aí atiraram nele. Ao que tudo indica, a gente vai ficar sem saber. É uma pena que a história termine sem fim, né? É a história que termina sem fim, né? A coincidência dessas duas tragédias, o assassinato do Toninho e os ataques terroristas, faz a gente pensar no que é notícia. E em como a relevância de uma notícia sempre se dá em relação à outra. O local
merece menos peso do que o internacional? Ok, a gente está falando aqui de uma morte versus milhares de mortes nos atentados terroristas. Mas é uma questão de quantidade de vítimas? Se fosse um atentado terrorista com o mesmo número de mortes, sei lá, no Iraque, em Moçambique, na Ucrânia, os jornais iam dar o mesmo destaque? Ou a gente lê essa diferença de tratamento por um viés econômico, porque o que acontece nos Estados Unidos tem impacto no mundo todo? Olhando as manchetes dos jornais brasileiros naquele dia, dá pra ver que nenhum deles titubeou. Quer dizer, teve um que titubeou. O Léo chegou, organizou toda... Teve que fazer um editorial, tentamos. Era um texto muito legal, que era um editorial que você abrindo o IG, ele era um pop-up, ele pulava dizendo mais ou menos o seguinte: tentamos, mas a história nos atropelou. E aí vinha, hoje o IG tinha feito o Dia da Boa Notícia, mas infelizmente a história mostrou que não dá, sei lá, alguma coisa assim, e portanto vamos às más notícias. Tentamos, a gente tentou, fica aí a lição, não tentem. Esse foi o nosso grande Dia da Boa... Nossa experiência com o Dia da Boa Notícia. Não tentem fazer jornalismo só com boas notícias. Lembrando que essa campanha nem tinha sido ideia dos jornalistas. Tinha partido da chefia lá de cima, que estava querendo deixar os internautas pendurados no site. O que, na verdade, com tudo que a gente sabe hoje sobre retenção, métricas de audiência, essas coisas, nem faz muito sentido, né? Porque o que engaja mesmo é polêmica, sensacionalismo. A Karina me falou que, graças àquele dia, a discussão sobre as boas notícias serem ou não jornalismo sempre esteve muito viva no grupo de amigos mais próximos dela. Justamente o pessoal que trabalhava no IG naquele tempo. As vítimas da boa notícia, como um deles me falou. Agora, é curioso ver que a Karina e o Leão tiraram reflexões bem diferentes desse episódio. Para Karina, se a boa notícia tem que ser boa para todo mundo, se ela é uma coisa completamente inócua e sem consequências, talvez ela não seja, de fato, uma notícia. Não é um questionamento que a gente tinha na época, mas é uma coisa que eu penso hoje. A boa notícia tem que ser boa para todo mundo, porque se for boa para todo mundo, talvez ela não seja nada, né? Talvez não esteja acontecendo nada ali. Só pode ser bom o que é muito a menos, só pode ser bom uma história que me faz me sentir bem, e isso é uma notícia? A notícia tá aqui para cuidar do meu emocional. Para mim, me incomoda bastante, eu não gosto. Mas, 22 anos depois do Dia da Boa Notícia, o Leão já não acha que tem a ver com notícia boa para combater o baixo astral. E sim, com o ambiente político que a imprensa ajuda a criar. Eu estou convencido de que as notícias sobre criminalidade são hiperdimensionadas no jornalismo como um todo, não só no sensacionalista. O que faz com que no mundo inteiro a violência esteja sendo reduzida, mas a opinião pública não percebe isso. A opinião pública não percebendo isso, ela é um terreno fértil para todo tipo de perversão política, do tipo bolsonarismo, trumpismo, essa defesa paranoica da segurança que flerta com o racismo, flerta com anti-imigrantes e etc e tal. E isso certamente tem no jornalismo um elemento importante. Então, eu não tenho dúvida de que alguma ação, uma reflexão e ação sobre a questão da boa notícia ou do controle sobre a vocação para más notícias deve ser discutido, implantado, perseguido pelo jornalismo. Não tenho dúvida disso, porque é uma falsidade. Quer dizer, o retrato que o jornalismo passa sobre a segurança pública nas grandes cidades do mundo é apenas um adubando o extremismo que é ameaça a todas as democracias do planeta. Por exemplo, segundo lugar, é falso. É falso. A cidade de Nova York tem menos violência do que teve antes. Você vai lá e estão os jornais noticiando criminalidade com um espaço que ele não tem mais. Então você aumenta a notícia de um certo crime e você não diz assim, olha, mas ele é menos comum hoje do que foi no passado. Você tinha que dizer isso, tá certo? Pode se sentir mais seguro. O que os dois concordam sem titubear é que não tem como existir um dia só de boas notícias. E muito menos produzir
um dia inteiro só disso. Eu fico muito brava de lembrar, cara. Eu fico muito puta, muito irritada. Porque não dá, você fica quase pessoalmente ofendida com a desgraça, a grande tragédia. Você fala, não é comigo, isso não é possível. Que eu tô sozinha na home do dia da boa notícia. E é 11 de setembro, não é possível que isso esteja acontecendo. E foi literalmente o que aconteceu. Uma coisa, quer dizer, eu não faria um dia da boa notícia novamente. Foi trágico, porque nós estávamos contra aquilo. Fizemos. E aí foi como se a história olhasse e falasse assim, olha, isso é para as escolas de jornalismo dizerem assim, sabe tudo que você aprendeu? Não vá romper o que eu te ensinei, porque se você romper, tem aquela história lá do Leão e da equipe do IG, tá certo? Não precisava ter acontecido 11 de setembro pra gente saber que o dia da boa notícia é uma má ideia. O Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães são repórteres da Rádio Novelo. Depois que a gente publicou essa história, mais de 100 episódios atrás, um podcast que a gente gosta muito, o Rádio Ambulante, fez uma versão em espanhol contando essa parte do Dia de la Buena Notícia. A gente vai deixar linkado na página do site para você mandar para aquele amigo hispanofalante. A segunda história do episódio de hoje começa no mesmo dia fatídico que o primeiro, 11 de setembro. Mas o 11 de setembro de outro ano, em outro país e antes mesmo da internet nascer. Essa história fica por conta da Natália Silva. Um tempo atrás, uma mulher procurou a Novelo com uma ideia de pauta e um pedido de ajuda. A ideia tinha a ver com uma coisa que a gente chama no jornalismo de efeméride, que é o aniversário de um fato importante. Um momento histórico, nesse caso aqui. Pode parecer um tipo de pauta fácil, porque é sobre uma coisa que aconteceu no passado, então tem material disponível para se basear. Mas justamente por isso, é difícil fazer uma coisa nova. E o risco de ver o seu trabalho se perder no mar de rememorações também é grande. E o pedido de ajuda, que veio junto com a ideia de pauta, fazia essa tarefa ser ainda mais complexa. Bom, meu pai é chileno, né? Quem viveu o tal momento histórico não foi ela, foi o pai da Bianca Tavolari. A Bianca queria ajuda para conversar com ele. Não porque ela não fala espanhol, porque ela fala. Ou porque eles não se falam. Ou sei lá, porque o pai dela saiu para comprar um cigarro no Chile e não voltou mais. A Bianca e o pai dela são próximos, se dão bem. Ele mora no Brasil há um tempão, ela nasceu aqui. O motivo era outro. O meu pai, ele fala disso como se fosse assim, como se não fosse com ele. E ela queria saber como tinha sido viver aquilo de verdade. Assim, ele sabe muito, ele vai te falar muitas datas, ele vai te falar o nome de um monte de pessoa, ele vai, né? Só que tem isso como se ele tivesse desimplicado. Então é quase um mecanismo de defesa, assim, dele. Um mecanismo de defesa. Sem se colocar na posição que estava aos 17, tá na posição de hoje, assim, sabe? Como se não conseguisse voltar para aquele lugar. Então acho que o mais legal é tentar voltar para aquele lugar, o que era aquilo, né? Para Bianca, voltar para aquele lugar era um jeito não só de entender melhor o pai dela, mas de se conectar com o avô dela, que ela nunca chegou a conhecer. A única ponte da Bianca para esse passado é o pai. O pedido de ajuda era esse, fazer ele falar. Então eu levei o pai da Bianca para um estúdio, mas não só ele. Eu vou começar pedindo para você se apresentar. Pra eu me apresentar? Vamos os três. Bom, meu nome é Bianca Tavolari. Aqui nesse lugar de hoje eu tô na condição de filha do Rodrigo Tavolari, que tá aqui. Então, meu nome é Rodrigo Tavolari, eu sou chileno. Se você ligou os pontos, talvez você já tenha adivinhado de que momento histórico o Rodrigo vai falar aqui. Esse ano, em 2023, faz 50 anos que o Chile, a terra natal do Rodrigo, foi palco de um golpe de Estado. Era lá que o Rodrigo estava quando tudo aconteceu. Isso foi em 1973. E o Rodrigo estava numa posição que fez com que ele visse a história com H maiúsculo, se desenrolar de muito perto. A posição dele era de filho de um homem chamado Antônio Tavolari. E como era o seu pai como pai? Meu pai era muito carinhoso, ele era muito, assim, como político, ele
eu posso dizer que ele era mais político que pai, porque... Eu acho que logo de cara, nessa frase curtinha, dá para entender um dos motivos de ser tão difícil para o Rodrigo se colocar em primeira pessoa nesse relato. Ele entendeu muito cedo, talvez cedo demais, uma coisa que a maioria das pessoas só entende na adolescência ou na vida adulta. Que o pai dele não era só pai dele. Para ficar perto do pai, muitas vezes o Rodrigo teve que ir atrás do político. No fim de semana, quando meu pai saía para fazer campanha para ele ou para o Allende, normalmente eu sempre ia junto. Então eu estive praticamente, quando tinha desde 6, 7, 8 anos, eu ia em todas as campanhas, em todos os lugares. O Allende, que o Rodrigo citou sem muita cerimônia, e você vai entender o porquê disso, é o Salvador Allende, o presidente chileno que sofreu o golpe em 1973. 40 anos antes disso, ou seja, em 1933, os caminhos do Allende e do Antônio se cruzaram, na fundação de um partido. Meu pai ajudou a fundar o Partido Socialista junto com Allende e outros políticos. O Partido Socialista, que nasceu da união de vários grupos socialistas que tinham se organizado no Chile no começo do século XX. O Antônio era membro do comitê do partido em Valparaíso, uma cidade que fica na costa chilena, onde o Rodrigo nasceu e cresceu. A mesma cidade que, em 1963, fez do Antônio um político. Ele tinha, assim, uma preocupação social muito grande, aí acabou sendo candidato pelo Partido Socialista a vereador. Ele foi vereador 2 vezes em Valparaíso. Depois de ser vereador de Valparaíso por 7 anos, o Antônio decidiu dobrar a aposta. Ele se candidatou ao cargo de deputado e contou com a ajuda de um amigo. Então, assim, a relação que meu pai tinha com Allende era de muita amizade, de muita camaradagem, poderia-se dizer. O Salvador Allende e o Antônio Tavolari não eram só colegas de partido. Eles eram amigos. E acompanhando a vida política do pai, o Rodrigo acabou ficando perto também do Allende. Eles criaram uma amizade muito grande, tanto que, por exemplo, nas campanhas presidenciais, muitas vezes o Allende ia para Valparaíso, para a região toda, faziam campanha, e no final da noite, à meia-noite, 1 da manhã, meu pai chegava com o Salvador Allende em casa e minha mãe tinha que acordar para fazer comida para eles, porque chegavam de repente. A esfera da vida privada deles, que sempre foi meio porosa, se dissolveu de vez em 1969, quando o Antônio se candidatou a deputado. Nessa altura, o Allende já era um dos políticos de esquerda mais conhecidos do Chile. Ele já tinha sido deputado, senador, presidente do Senado, além de candidato à presidência várias vezes. E o Allende não foi o único cabo eleitoral ilustre do Antônio. A Bianca comentou comigo que o Pablo Neruda escreveu um poema. Pablo Neruda, real oficial, o inesquecível poeta chileno. Exatamente. E, lamentavelmente, eu e meu irmão e meu tio, enquanto ele ainda era vivo, nós fizemos de tudo para conseguir esse poema e a gente não conseguiu. Não. A única parte que sobrou desse poema foi essa aqui, que ficou na memória do Rodrigo. Ele dizia, e el pueblo lo llama Antônio. Seria, e o povo chama o nome dele Antônio. Seria isso. Mas uma coisa que meu irmão e eu tínhamos muito claro é que, por ser filhos de um político que estava em evidência, em muita evidência, e aquela eleição que eu falei era a maior evidência que ele teve, a gente tinha que ter muito cuidado com o que falasse, com o que fizesse, para onde fosse e tal. E já pequeno a gente tinha isso. A gente não podia falar qualquer coisa em qualquer lugar, a gente não podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar. De alguma forma, os filhos também tinham que ser políticos. Teve uma vez que eu e meu irmão, a gente dormia num quarto, dividíamos um quarto, e teve um dia que entrou um jornalista lá com uma câmera fotográfica, abriu a porta e fez uma foto do meu irmão e eu. A gente se acordou com o flash da foto. Era incrível. E todo dia tinha umas, 100 pessoas na porta. A vida privada de vocês era muito invadida pela vida política. Ah, sim. Sim. Em 1969, o Antônio foi eleito deputado. E você sabe qual era o contexto político do Chile quando ele foi eleito? O presidente do Chile, naquele momento, era o Eduardo Frei Montalva, que era o presidente da democracia cristã, e faltava um ano para as novas eleições.
Ele não poderia ser eleito de novo, porque no Chile o presidente não se reelege. E havia uma cobrança por políticas sociais muito forte. O Chile estava passando por um período difícil. A economia estava estagnada, a pobreza cresceu e a elite estava incomodada com a dependência estrangeira. Eu vou falar um pouco da história do Chile porque ela é fundamental para entender a história do Antônio, do Rodrigo e da Bianca. O Chile, como você já deve ter visto no mapa, é um país espremidinho na costa oeste da América do Sul. Ou seja, ele fica do lado oposto das cidades mais populosas do Brasil. E por uma questão de placas tectônicas, que eu não vou me estender aqui, a costa do Oceano Pacífico é bem mais montanhosa do que a costa do Atlântico. Boa parte da Cordilheira dos Andes fica no Chile. Boa parte do deserto do Atacama também. Além disso, o solo do Chile é muito rico em jazidas minerais, principalmente de cobre. E a exploração desses minerais foi desde sempre uma das principais atividades econômicas do país. Outros países sempre ficaram meio de olho nisso, com interesses, claro. Principalmente os Estados Unidos. Nessa mesma época, o mundo estava vivendo a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos estavam tentando garantir que o máximo de países vivesse no modelo econômico capitalista. Do outro lado das trincheiras, a Rússia estava nessa mesma empreitada de garantir mais países aliados, só que seguindo um regime socialista. Eu disse trincheira, mas não tinha uma guerra para valer. Era uma disputa geopolítica. As armas eram outras. Em 1964, o Chile, esse país magrelinho da América do Sul, entrou nessa briga de cachorro muito grande. E o que aconteceu? Uns anos antes disso, em 61, os Estados Unidos criou uma aliança para atrair os países da América do Sul para o lado deles, na Guerra Fria. O Chile entrou nessa aliança e, em troca, recebeu financiamento para desenvolver o país. Mas as coisas não melhoraram muito. Aí, em 1964, teve eleições presidenciais. O Allende foi candidato, mas ele perdeu para o Eduardo Frei Montalva, que não chegava a ser um candidato propriamente de direita, mas ele fez alianças com a direita. Hoje a gente sabe que mais da metade da campanha do Frei foi paga pelos Estados Unidos. Eles não queriam que o Allende, que era declaradamente socialista, chegasse no poder de jeito nenhum. E eles conseguiram barrar isso. Por um tempo. Só que aí, em 1970, o Chile ia ter eleições de novo. O Eduardo Frei Montalva estava no poder, tentando governar, agradando a direita e sem desagradar demais a esquerda, mas a situação do país não era boa. Então, de alguma forma, o Chile estava passando por essa transformação, mas já estava começando a haver uma polarização muito grande entre direita e esquerda. A polarização acabou favorecendo a esquerda, já que ninguém estava muito contente com o governo que estava no poder. E o Allende saiu candidato de novo. Para navegar nesse mar turbulento, ele desenhou uma estratégia para cativar as elites, que estavam de saco cheio da dependência estrangeira. Ele prometeu agir em nome dos interesses nacionais, fazendo com que as riquezas do país fossem uma fonte de abundância para os chilenos. E era difícil a missão do Allende, mesmo ganhando, todo mundo sabia que seria muito difícil, porque o Chile é um país muito conservador. Mas também havia no Chile uma tradição democrática muito grande, então, quem ganha tem que levar, tem que seguir as leis, as regras e tal, até que se chega num ponto em que a probabilidade do Allende ser eleito presidente era concreta e aí as coisas começam a mudar. Aí tudo ficou mais difícil. Tudo levava a crer que quem ia ser eleito era o Allende. E a partir daí, então, entra em ação, já começa antes do Allende assumir, começa a campanha para derrubar ele. A campanha foi coordenada, é claro, pelos Estados Unidos, que apoiou financeiramente, militarmente e politicamente todas as ditaduras que se instalaram na América do Sul a partir dos anos 60. Isso você provavelmente sabe, porque deve ter ouvido falar na escola. Mas uma coisa é saber que algo aconteceu. Outra coisa é ver.
isso acontecer. Tá, vamos dar um passo atrás. Ok. Eu queria saber como que era pra você ali. Primeiro de tudo, como que essa divisão do país, política, se expressava no dia a dia? Já começava a ver ações terroristas, ódio. As pessoas, quando faziam campanha no fim de semana, você de repente colava um adesivo no vidro do carro e passava alguém que era contra e as pessoas cuspiam, ou te jogavam uma pedra, ou te faziam, enfim, atos obscenos e tal. Isso não era normal no Chile. As pessoas viveram durante muitos anos em democracia, cada um votava em quem votasse e não acontecia nada. Mas ali já começou um momento mais crítico. O último ato de campanha que o Allende fez em Valparaíso, a gente teve o privilégio de estar com ele no dia em que ele ia fazer esse ato de campanha. Nós fomos para a casa da irmã do Allende, era o horário das 4 e pouco da tarde, então nós chegamos lá e estava ele com alguns assessores, chegamos meu pai, meu irmão, eu, e chegamos lá, o Allende recebeu todo mundo e mandou sentar na mesa para tomar o chá da tarde. E ele fez uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje, porque ele sentou meu irmão em um lado, do lado esquerdo estava eu, do lado direito estava meu irmão, ele estava na cabeceira da mesa, depois tinha todas as demais pessoas, meu pai incluído, e aí então serviram um chá, café, ou o que for, e aí ele ia botando manteiga e geleia numa torrada, e dava uma para meu irmão e dava outra para mim. E a gente ficou ali, ele ficou conversando, o que ele ia falar no discurso e tal. Ele não anotava nada, não escrevia nada, era só um discurso, eram todos assim, de improviso. Bem, saímos dali, a gente foi no nosso carro, meu pai foi no carro com ele, e quando a gente sai, ele tinha uma caminhonete bem incrementada, boa. Como candidato a presidente, tinha um rádio dentro, que era uma coisa absolutamente impensável naquelas épocas, um rádio dentro de um carro. Tinha uma enorme uma antena para ele se comunicar. E quando a gente saiu, essa antena estava toda dobrada e o carro estava todo pichado. Alguém tinha passado ali, tinha dobrado a antena, né, destruído, e pichado o carro. O Rodrigo contou que o Allende olhou para o carro meio sem acreditar. Mas ele entrou na caminhonete e foi para o último ato de campanha, como se nada tivesse acontecido. E não fez mais nada, entrou no carro e o carro foi lá para levá-lo no último ato de campanha em Valparaíso, que foi na praça principal, e a gente teve que dar muitas voltas para chegar lá, porque estava tudo cheio de gente. Se falava na época que tinha algo em torno de 1 milhão de pessoas. Aí a gente já sabia que ele ia ganhar. Estava claro para todo mundo que não tinha volta. Em 1970, os chilenos conseguiram fazer uma coisa inédita: eleger, por meio do voto popular, um presidente abertamente socialista. Esse momento histórico ficou conhecido como a Via Chilena, um caminho para o socialismo trilhado, pela primeira vez, em terreno democrático. Para olhar bem para essa cena. O Chile, aquele país magrelinho da América do Sul, onde a política era feita com dedicação, mas de um jeito meio amador, sem muitos recursos. Esse país conseguiu eleger um socialista. Você consegue imaginar o quanto o governo dos Estados Unidos ficou feliz quando viu isso acontecer, né? Eles fizeram de tudo para impedir que o Allende fosse eleito. Depois tentaram evitar que ele tomasse posse. Mas nada funcionou. O Allende assumiu o governo e começou a implantar as mudanças que ele tinha prometido. Eu confesso que eu não perguntei muito para o Rodrigo como foram os 3 anos em que o Allende ficou no poder. Quando uma história acaba de um jeito tão catastrófico, é meio inevitável não ficar preso ao ato final, ao momento imediatamente antes de tudo sair dos trilhos. Mas teve muita coisa antes disso. Só para você ter uma ideia, quando o Allende assumiu o poder, ele estatizou a extração de cobre, que antes estava nas mãos de empresas estrangeiras. Ele mesmo chamou esse movimento de a segunda independência do Chile. Essa medida foi tão celebrada e teve tanta aprovação popular que nem os militares tiveram coragem de mexer quando assumiram o poder depois do golpe. Mas conforme ele ia governando, o Allende não continuou popular em todos os estratos da sociedade chilena. As elites estavam meio inquietas com algumas das medidas do governo socialista,
como a reforma agrária, a estatização de empresas. Tudo estava parecendo ameaçador demais. E enquanto os conservadores achavam que o Chile estava mudando muito rápido, parte da esquerda achava que estava demorando demais. Junto com isso, tinha, é claro, a campanha norte-americana para minar o terreno do Allende. Tanto é assim que, quando vem o golpe militar, antes, né, vários meses antes, você ia nos mercados e não encontrava comida, não encontrava isso, não encontrava aquilo, estava tudo mal abastecido, os preços estavam subindo. 4 dias depois do 11 de setembro, você voltava nos mercados e tinha tudo. Você encontrava tudo. Isso eu vi. Ninguém me contou. Eu fui no mercado, eu fui lá ver. Tudo aquilo que a gente não encontrava em lugar nenhum estava lá. Então, os donos do mercado, os distribuidores, as empresas, as fábricas, todos eles ajudaram a fazer a campanha de desabastecimento para criar esse ambiente de insatisfação social que fosse o motivo para que houvesse um golpe militar. O seu pai tinha medo do golpe? Assim, na esquerda, no Chile, todo mundo sabia que viria um golpe. Já não era mais uma questão de se, mas sim de quando e como. Vamos falar do golpe agora. Eu quero saber como foi aquele dia 11 de setembro. O golpe do Chile, com apoio americano, também aconteceu num dia 11 de setembro, 28 anos antes. Por ironia do destino, desde 2001, os países compartilham a efeméride. No mesmo dia, do mesmo mês, os Estados Unidos sofreram o maior golpe da história recente do país. O dia que mudou tudo. Quem já era nascido e já se dava por gente naquele dia, dificilmente esquece de onde estava quando viu a imagem dos aviões batendo contra as Torres Gêmeas em Nova York. Ao mesmo tempo, essa é uma memória tão coletiva e tão repetida em documentário, filme, livro, série, que às vezes parece, pelo menos pra mim, coisa de TV, de filme. Vira um fato histórico e distante, por mais perto que ele esteja no tempo e no espaço. O que me faz pensar, uau, aconteceu mesmo, são os detalhes compartilhados por quem estava lá, por quem viu acontecer, por quem sobreviveu para contar, e também por quem não sobreviveu. É como se a história ganhasse textura. Tem uma coisa que eu ouvi, que aconteceu em 11 de setembro de 2001, que eu nunca esqueci. Sempre que alguém fala da data, é isso que vem na minha cabeça. É uma ligação telefônica feita de dentro de um dos aviões sequestrados. Uma mulher conseguiu ligar para casa, mas caiu na secretária eletrônica, então ela deixou uma mensagem para o marido. Ela diz calmamente onde ela tá, por que ela tá ligando, o que tá acontecendo. Diz que ama ele, que ama os filhos e que espera ver o rosto deles de novo. Eu lembro nitidamente da voz da mulher dizendo, já quase chorando, I hope to see your face again. As imagens dos aviões batendo contra as torres são chocantes, é claro, mas essa mensagem dessa mulher é o que ficou comigo. As últimas palavras que ela escolheu dizer. São esses detalhes que me lembram que a data não é só uma efeméride, um dia na vida de um país, do mundo. Foi um dia na vida de alguém. E o 11 de setembro de 1973 foi um dia na vida do Rodrigo. E naquele dia, cedo de manhã, a gente saiu. Eu fui caminhando até o lugar onde pegaria o ônibus para ir para o colégio. Era, 7 e pouco da manhã. E quando chego lá no ponto do ônibus, aí a gente já viu que o golpe tinha começado, porque a ponte estava cortada, tinha um caminhão gigantesco e estavam todas as forças da Marinha ali, armados até os dentes, com capacete, com tudo, com tanque. Aí então a gente voltou para casa, começou a sintonizar rádios, e a gente escutando a rádio, muitos iam passando os reportes de onde estava o Allende, se já tinha chegado no Palácio de la Moneda, se ia para lá, para cá, rádio aqui, outras rádios e tal, até que então começaram os comunicados e o próprio Allende falando. O Allende fez 2 ou 3 discursos naquele dia.
Foi o último discurso desse dia que entrou para a história. A gente estava na sala de jantar, escutando, e estava todo mundo assim perplexo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. O golpe veio. Agora, o que ninguém sabia era como o governo ia reagir. Seguramente, a última oportunidade em que me pueda dirigir a ustedes. O Allende começou o discurso dizendo que aquela ia ser a última chance que ele ia ter de falar com a população, porque os militares estavam invadindo uma a uma as rádios do país. E a última de todas que ficou foi a Rádio Magallanes, que é onde foi que o Allende fez seu último discurso. Palavras não têm amargura, sino decepção. Quando ele falou essas palavras, o Allende estava dentro da sede do governo, o Palácio de la Moneda, que estava sendo bombardeado por céu e por terra. E o que você mais lembra do discurso? Assim, tem algum trecho que você lembra que te marcou? Essa parte onde ele fala que um dia amanhecerá de novo e as alamedas receberão um homem livre. Essa é uma frase. O Allende diz que antes do que se pensa, as alamedas vão se abrir de novo para passar o homem livre, que vai construir uma sociedade melhor. E quando você ouve de novo o discurso, você vê o quão seguro e firme a voz do Allende para um momento que ele sabia que era a última coisa que ele faria na vida dele. Então, assim, ele é um cara que passa a história por isso, porque não se entrega aos militares, não se entrega à força. Como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Não vou renunciar. Pagarei com a minha vida. Meu sacrifício não será em vão. Essas foram as últimas palavras que o Salvador Allende dirigiu aos chilenos. As palavras que ele escolheu para serem as últimas. Quando acabou o discurso, eu vi meu pai muito preocupado, e a única vez que eu vi meu pai chorar foi quando saiu a notícia de que o Allende tinha morrido. Eu nunca tinha visto ele chorar. Meu pai não chorava, pelo menos na frente da gente, não. Vocês souberam da morte do Allende pela rádio? Sim, pela rádio. E ele pagou com a vida, né? Ele acaba morrendo no palácio, ele se deu um tiro. Na época, quando a gente estava lá, a gente ouvia de que ele tinha sido fuzilado no palácio, mas não foi esse o fato. Ele pegou uma metralhadora que o Fidel Castro tinha dado de presente, e em um momento já, quando já havia que estava tudo no final, ele subiu, sentou na cadeira presidencial e se deu um tiro aqui na garganta. E aí, acabou. O general Augusto Pinochet, que comandou o golpe contra o Allende, ficou no poder durante 17 anos. E como que você acha que o golpe mudou você? A gente pensava que nós tínhamos todo um ideal que a gente podia construir como jovem, e uma esperança e tal. O golpe militar trouxe a gente para uma realidade abrupta, né? Como se você está no 10º andar e de repente alguém te joga do 10º para o 1º e para dizer, olha, esse mundo aqui do 10º andar, de sonhos e tal, isso não existe. O que existe é o que está aqui no chão. Então a gente fica muito mais pragmático, menos... Você passa a acreditar menos nas pessoas e naquilo que você pode construir de forma coletiva. É preocupante porque você fica muito desconfiado. Você fica desconfiado de tudo e de todos.
às vezes a gente já passou por vários momentos aqui no Brasil, assim, desde que eu me dou por gente, por ser político, em que a gente cogitou a possibilidade de um golpe, né? Sim. E ficava tentando imaginar um pouco como seria esse golpe. Ah, tá acontecendo tal coisa, acho que vai ter um golpe e tal. Mas acho que tem um elemento de surpresa quando o golpe acontece, que você fala, nossa, eu não achei que fosse assim. Teve alguma coisa disso quando você viu o golpe acontecer? Sim, assim, é uma surpresa sem um fato. Por quê? Porque, assim, aquilo que não é surpresa para alguém é porque você viveu antes essa situação. No Chile ninguém tinha vivido um golpe militar, então não sabia como seria. O que a gente não imaginava que fosse tão sangrento, que houvesse tantas mortes. Você esperava que alguém pudesse ser preso e que depois fosse exiliado e tal, mas não que houvesse tantas mortes. Todas as ditaduras que tomaram o continente sul-americano foram cruéis, cada uma do seu jeito. A do Chile foi extremamente dura. Os números assustam, ainda mais quando a gente lembra que é um país pequeno. Mais de 3.000 pessoas foram mortas. 200.000 tiveram que deixar o país. A gente até tinha falado com meu pai se não era melhor a gente sair do país e tal. Mas ele não queria sair do país, ele queria ficar no Chile. O Antônio, assim como o Allende, se recusou a sair. Ele ficou no Chile, foi preso várias vezes, muito provavelmente torturado. Mas ele não falava sobre isso com os filhos. Ele contava da prisão, do que tinha visto acontecer com os outros, mas não o que aconteceu com ele. Porque ele era pai, e Rodrigo era filho. Eu fiquei umas 3 horas conversando com o Rodrigo, e durante todo esse tempo, a Bianca estava sentada do lado dele, observando tudo. Meu papel ali, como entrevistadora, era fazer as perguntas que talvez ela mesma quisesse fazer, mas que o Rodrigo talvez não respondesse do mesmo jeito, se fosse ela perguntando. Porque ele é pai, e a Bianca é filha. Eu senti que eu já tinha conseguido aproximar os dois, mas que ainda faltava aproximar os dois do Antônio. E aí, para isso, eu segui os passos do Rodrigo. Para encontrar o Antônio, pai e avô, eu fui atrás do Antônio político. Você já leu algum discurso do seu pai? A Biblioteca do Congresso Nacional do Chile disponibiliza na internet documentos sobre a história política do país desde 1810. E lá tem alguns dos discursos que o Antônio fez como vereador e como deputado. O Rodrigo tinha visto o pai dele discursar algumas vezes, mas ele não ouviu, nem viu, o último discurso que o Antônio fez. As últimas palavras que ele escolheu dizer como político. Eu queria que você lesse para Bianca, que não leu, que não viu esses discursos. Ele é um pouco longo, principalmente da despedida. Então eu selecionei alguns trechos pra gente ler. Esse foi o último discurso do Antônio, não por causa do golpe, mas porque ele tinha escolhido não se candidatar de novo. Ele estava encerrando o mandato dele como deputado. Ele sabia que um capítulo da vida dele estava acabando. E dá pra sentir no discurso que ele tem medo do que vem pela frente. Depois de um momento histórico, é muito difícil a gente reconstruir o jeito como o mundo era antes dele. Tem eventos tão enormes, tão monstruosos, que parecem tingir tudo ao redor deles, pra frente e pra trás. Mas esse discurso é como se fosse uma janela para esse momento pré, que ainda não era um momento pré, era o presente mesmo. Naquele dia em que o Antônio discursou, ainda faltavam 139 dias pro golpe. Mas o Antônio não podia saber disso, claro. Ninguém podia. A gente está no presente, no dia 25 de abril de 1973. E o discurso começa de um jeito até banal. Um político está se despedindo. É a coisa política mesma, sino que assim como é de buena criança dizer buenos días, creio que também lo é dizer hasta luego. O Antônio diz que, assim como é de boa criação dizer bom dia, é de bom tom dizer até logo. Como quase todos os políticos que se despedem, ele tem umas alfinetadas finais. Como hubiésemos querido haber tenido uma maior identidade em algumas coisas. Ele lamenta que os colegas não tenham conseguido superar discussões pequenas do dia a dia político.
consumindo o tempo e a energia que eles podiam ter usado para defender a democracia. Pero la política es así y ahora nos vamos a separar. A política é assim. Mas para o Antônio, a política podia ser outra coisa também. Uma coisa mais antiga do que ele. E que ele estimula, quase pede para os colegas preservarem. Uma coisa que é muito deles, dos chilenos. Não do Salvador Allende, mas a via chilena. A capacidade de diálogo quase forçada por um povo cercado por uma cordilheira, um deserto, o Oceano Pacífico e pela Antártida. 10 milhões de habitantes que temos direito ao diálogo, que muitas vezes nos entendemos. O Antônio lembra os deputados de que os olhos do mundo estão sobre o Chile, que outros países estão olhando para lá e para o caminho socialista que o Chile trilhou em busca de respostas. Não de defender al señor Allende como presidente, não de estar com o governo atual, tampouco el de não atacarlo, sino que salvemos isso que señalaba que es tan nuestro, que nos ha permitido darnos un prestigio de tipo internacional, que nos ha permitido tener una prestancia en América. Siempre hay una esperança. É um discurso de quem tem medo. E ele diz isso com todas as letras mesmo, que ele tem medo. Sí, es un discurso que muestra cómo estaba la situación de Chile en abril de 1973 y que mostraba o cuánto a sociedade do Chile estava dividida e a preocupação de que poderia as coisas serem piores. Isso abril, em setembro, teve o golpe militar, ou seja, foram cinco meses antes. Assim, eu posso dizer que eu não me lembrava que houvesse uma preocupação tão grande do meu pai com o momento do Chile, né? E agora no discurso fica claro que havia uma preocupação bastante séria, bastante mais, como eu vou dizer, mais marcada do que era a minha memória, sem dúvida. É muito curioso, né? Porque eu não conheço a voz dele, né? Eu nunca encontrei com ele, e nem com a minha avó, né? Então tem essa conexão, que é uma conexão intermediada, né? E então o que a gente fez aqui, acho que foi um outro tipo de intermediação, né? Ouvir a voz do meu avô pela voz do meu pai e tentar pensar como era se transportar para esse momento ainda com essa possibilidade de pensar o que talvez passasse pela cabeça dele, assim. O Antônio estava com medo, mas as últimas palavras dele, nesse discurso, também carregam uma esperança. Uma esperança comedida, quase envergonhada, de que o futuro não tome o pior rumo. As últimas palavras daquela mulher no avião sequestrado também são assim. E as palavras do discurso final do Allende também. Pra gente que escuta com ouvidos que sabem como tudo terminou, dói. Mas a gente não preferia que o Antônio, a mulher no avião ou o Allende tivessem tido menos esperança. O que dá é um pouco de vontade de voltar para esse lugar, para esse momento, onde o futuro ainda estava em aberto. Mas obrigada, eu tô sentindo muito feliz que a gente fez isso, e pra mim é um presente esse episódio. Eu já falei, mas eu tinha certeza que ia ser muito mais do que eu imaginava. Que bom. É isso. É isso. Sem dúvida. Muitas graças. Muitas graças. E como disse seu pai, é bom dizer hasta luego. É verdade. Essa história foi produzida pela Natália Silva, editora executiva da Rádio Novelo. A Bianca Tavolari, que trouxe essa história pra gente, é doutora em Direito e Filosofia, pesquisadora do SEBRAP e assina a coluna As Cidades e as Coisas, da revista 451. Daqui a pouco a gente volta.
Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio no nosso site tem o link para ouvir a história do dia da Boa Notícia em espanhol, no Rádio Ambulante, um dos podcasts que é referência pra gente, e tem também as transcrições dos discursos do avô da Bianca Tavolari. Até hoje, a gente ainda não achou nenhum registro da homepage do IG no dia da Boa Notícia, mas o Vitor pegou algumas imagens da época para você sentir um pouco o clima do portal. Já no nosso site, você pode assinar a nossa newsletter e para quem tiver uma sugestão de história, tem uma seção lá com a chamada Envie uma Pauta, em que a gente explica direitinho como formatar e encaminhar. Nos próximos dias vai ter uma estreia bem quente da Rádio Novelo. Acompanhe as nossas redes sociais para não perder a novidade. A gente tá no @Rádio Novelo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Sara Zobel, o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, o Vitor Hugo Brandalize e a Bárbara Rubira. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. Esse episódio teve apoio de montagem da Mariana Leão e desenho de som da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.